Eu faço parte de vários grupos de leitores do Facebook e nessas últimas semanas eu tô vendo uma pergunta aparecer bastante por lá. Quero saber mais sobre feminismo. Aonde que eu encontro livros desse tema? Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje nós vamos falar sobre feminismo aqui no canal. Há alguns anos atrás eu me fazia as mesmas perguntas que essas pessoas estão se fazendo agora. Então hoje eu resolvi falar pra vocês 5 livros que de alguma forma abordam o feminismo e que podem ser uma porta de entrada aí pra você entender melhor um pouco o movimento e saber o que é esse feminismo, o que é essa palavra, o que é esse bagulho todo. Vamos lá? O primeiro livro talvez seja o mais abrangente de todos, que é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda, essa mulher que veio da África e ela é maravilhosa e sensacional. E esse livro vai falar de forma bem abrangente sobre o que é o feminismo, o que ela enfrentou na vida dela, sobre a cultura dela, sobre o que ela pensou, sobre da onde veio esses questionamentos. E é um ótimo livro para você começar a entender o que é isso e você começar a ter alguns pontos de reflexão e você começar a olhar para a rua, começar a olhar para fora da tua casa e começar a refletir um pouco mais. Esse livro é bem curto, acho que ele tem no máximo umas 50 páginas e também tem uma palestra no TED que você pode assistir, então não é algo difícil de se achar. Se você digitar aí no Google, Sejamos Todos Feministas, você com certeza já vai achar algum conteúdo sobre esse livro e sobre essa mulher maravilhosa. Segundo livro que eu quero falar aqui é o Meu Corpo Não É Seu, Desvendando a Violência contra a Mulher, que é um livro que foi feito pelo pessoal do Thinkology. O Thinkology é um site brasileiro que você deve conhecer, se não conhece, por favor, conheça. E esse livro foi feito em 2014, depois daquela pesquisa que saiu, que diz que 62% da população acha que se uma mulher está vestida com roupas inadequadas na rua, ela merece ser atacada. Depois a pesquisa acabou mudando esse número para 26, mas ainda assim é uma questão a ser abordada e esse livro traz dados e pesquisas e questionamentos sobre a violência contra a mulher. Então é um livro que ele te dá algumas doses assim de realidade, eles trazem depoimentos de mulheres que passam por isso, então com certeza é um livro que dá uma remexida aí no teu dia a dia e na tua estrutura. O terceiro livro é um pouco mais relax, é o Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, que foi feito pelo pessoal Lugar de Mulher, que também é um site brasileiro, você também poderia conhecer esse site, eles são super legais. E esse é um livro que fala sobre como mulheres não se interessam só por roupas, comidas e 16 formas de deixar um homem maluco. Como a gente tem outras coisas na nossa vida e na nossa existência que não são só isso. Então esse livro traz de uma forma super bem humorada como as mulheres são rodeadas por muito mais coisas do que a mídia nos mostra ou do que a própria internet nos mostra. Como a nossa principal prioridade às vezes não é a nossa unha quebrada, não é que sapato nós vamos usar hoje e nem nada disso que jogam na nossa cara em toda a revistinha por aí. O quarto livro é um livro que talvez você já tenha ouvido falar, que é Não Sou Uma Dessas, da Lena Dunham. Essa menina ela faz o seriado Girls, ela é roteirista, escritora e atriz e todo o diabo a quatro do seriado. Ela é uma personagem super importante, uma pessoa super importante nesse mundo hollywoodiano. E nesse livro ela traz algumas experiências dela, é meio uma autobiografia. E é super divertida, super alto astral, é um livro que você lê muito rápido. E ele não trata do feminismo em si, ele não vai te dizer o que é feminismo. Mas é bacana, porque te faz refletir várias coisas que a gente escuta durante a nossa vida e como ela vai combatendo isso durante a vida dela. Então é um livro que trata de feminismo por outro lado, como se fosse por outro caminho. E o último livro que eu quero falar aqui é o Faça Acontecer, da Sandra Sandberg. Eu acho que nem ela fala o nome dela certo, é tão difícil que é esse nome. Mas ela é CEO do Facebook hoje, e o livro dela não é uma autobiografia, não é autoajuda e também não fala em si o que é o feminismo, mas ela traz pontos de reflexões muito importantes. Por exemplo, ela questiona em certa parte do livro por que as empresas não pensam que mulheres grávidas deviam ter uma vaga de estacionamento um pouquinho mais perto da porta. O mais legal desse livro é que ela aborda vários temas. Ela aborda estudo, ela aborda trabalho, ela aborda maternidade, ela aborda família. Então, várias pessoas de várias idades conseguem se identificar com o livro. Eu, nos meus 20 e poucos, super me identifiquei. E a minha mãe, nos seus 40 e poucos, também se identificou com a história. Então, é bacana porque ela consegue chegar até você de alguma forma. Algum ponto desse livro você vai se identificar, você já vai ter passado por aquilo, você vai estar nesse cenário. Então é muito legal esse livro pela dose de reflexão que ela causa e como ela faz você pensar e dizer, cara,
É muito verdade isso daqui. Você também pode achar conteúdo sobre feminismo nesses sites que eu falei, Lugar de Mulher, Think Yoga. Também tem podcast sobre isso, um podcast super legal é o Mamilos, do Brainstorm 9. Elas abordam vários temas, mas é comandado por mulheres, elas falam sim sobre assuntos de feminismo e elas sempre trazem vários pontos de vista de várias pessoas, o que é legal porque não é uma pessoa só falando só o ponto de vista dela, tem debate, tem discussão, tem pessoas diferentes de lugares diferentes e com opiniões diferentes conversando, então é um podcast super maneiro de ouvir, tenho orgulho de acompanhar o Mamilos desde o primeirinho episódio. E outro podcast que é sim um podcast sobre feminismo é o podcast delas, em que elas falam sobre várias coisas do feminismo, é um podcast super legal, tem episódios mais curtinhos, então dá pra ouvir aí indo pro trabalho, indo pra escola, voltando da escola, voltando do trabalho, é super divertido, eu também adoro o podcast delas, e eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês acompanharem tudo isso. E se você não quer saber sobre feminismo, se você não é feminista e se você não quer nada a ver com esse movimento, tudo bem. Mas eu acho que nós, como os leitores, a gente acaba buscando muita informação na literatura e quem sabe aí eu ajude você que está querendo saber um pouquinho mais sobre feminismo e sobre o que isso significa e sobre como isso impacta a nossa vida. Talvez esses 5 livros, esses sites, esses podcasts sejam um caminho aí para você se aprofundar no assunto, para você querer conhecer mais, para você buscar outros livros e outros sites e outros podcasts. Eu espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha clareado um pouco a sua mente, que eu tenha te dado um ponto inicial aí para você conhecer sobre o feminismo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um tema um pouco diferente aqui no canal, né? Nunca tinha falado sobre feminismo aqui no canal. Me digam aí nos comentários o que vocês quiserem, eu já tô esperando uma dosezinha de polêmica ali, mas não vamos brigar com os coleguinhas, né? Mesmo a gente não tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra espalhar amor e união e abraços e coisas boas. Então a gente se vê por aí, beijos e tchau!